Salve galera, aqui é Alex Nogueira, mais uma aula gravada para vocês, conteúdo do terceiro ano, conteúdo referente à aula de ética e moral, né? Essa aula é uma aula que, de certo modo, ela duraria numa grade em sala de aula umas 3 aulas, né? Até a gente definir o que é ética, moral, e eu pretendo inicialmente trabalhar com um conceito mais geral sobre o que é ética, sobre o que é moral. Bom, no primeiro momento, para a gente trabalhar com conteúdo sobre ética, eu trabalharei com um panorama um pouco mais amplo numa primeira fase, né? Definindo o que é ética, definindo o que é moral. Num segundo momento, eu pretendo trabalhar com conteúdo versado numa obra do Edgar Morin, um pensamento sobre ética, né? O Edgar Morin, ele é um pensador que melhor compreende, né? Na verdade, melhor, eu não digo melhor, mas que trabalha bem, é o referencial para o debate sobre ética e moral. E eu pretendo inicialmente trabalhar com a obra do Edgar Morin, tá bom? Uma das definições do Edgar Morin é que a ética ela se encontra no ser humano, consigo mesmo, claro, e de alguma forma também entre a comunidade, né? Com a espécie, na verdade. A ética, ela muitas vezes é confundida com a moral. De fato, as duas têm uma confusão, tem uma questão de discussão, de debate muito complexo, porque o termo ethos, em grego, né, ele provém de uma ideia de moradia, de morada. Né? O ethos ele tem a ver com o modo de ser do sujeito, né? E a ética é a ciência que reflete, ou melhor, que faz uma reflexão sobre as ações do sujeito enquanto sujeito moral, né? Então, de certa forma, a moral ela tem a ver com o campo das ações, né? E essas ações são vinculadas de alguma forma por meio de um conhecimento de um ethos, né? Que é o termo que origina no grego, mores, no latim, mos, né, no singular do latim, que significa moral, tem a ver com aquilo que você executa atualmente, né? Tem a ver com aquilo que faz parte do seu cotidiano, tá? Tem a ver com hábitos, né? Então esses dois termos, eles são termos que são extremamente importantes para serem definidos, porque a ética ela analisa aquilo que eu fiz, ou aquilo que eu posso fazer, e por meio dela é que eu posso pensar na concepção de bem, de mal, definir a noção de justiça, de injustiça, e a partir daí a gente começa a definir exatamente se a sua ação ela é moral ou se ela não é. Então, tradicionalmente entendido como um estudo ou uma reflexão sobre costumes ou sobre ações humanas, a ética ela é compreendida também como a própria realização de um tipo de comportamento, né, de alguma forma. E esse comportamento ele é um comportamento que nós podemos evidenciar durante o nosso dia a dia, durante as nossas atividades, e nós passamos a analisar isso para podermos entender melhor se esse nosso comportamento condiz com o que é esperado ou não, né? Moral e ética, então, andam de mãos dadas, né? E como eu havia dito no começo do vídeo, elas se confundem. No centro da ética aparece a ideia de dever, né? Aquilo que é dever, é meu, né? E uma ideia de obrigação moral, né? É a ideia do compromisso, da conduta correta. Então, isso é o centro da ética, né? O estudo da ética, ela defronta-se de alguma forma com problemas de variação de costumes, né? Que são analisadas, né? Por práticas diárias, dos grupos, da sociedade. Veja, você mudou de cultura, você muda todo o código de conduta normativo, né? Todas as normas, você muda todo o comportamento, você muda a consciência do sujeito, a ideia do sujeito, né? Então é importante entender isso, né? E o que é moral, por exemplo, no Brasil, não necessariamente será moral em Portugal, né? Na Inglaterra, né? Então, por exemplo, nós podemos ter, no caso da Etiópia, por exemplo, a prática de uma bigamia, né? E que aqui no Brasil não seria algo aceitável, não é aceitável, né?
Para os muçulmanos, por exemplo, é honroso ter mais de uma esposa, né? Desde que você mantenha tem toda uma questão cultural, né, de você sustentar as esposas dando a mesma coisa, presenteando da mesma forma, tratando do mesmo jeito, que é válido para um, é válido para outra. E já países, por exemplo, católicos não aceitariam isso, não aceitam isso, né? Então isso é uma demonstração de que a cultura interfere muito fortemente no comportamento moral e na percepção dos sujeitos sobre os códigos de conduta. E como eu já havia dito num vídeo anterior, né, quando a gente começa a estudar Sócrates, Platão, nós começamos a definir o que é a interpretação sobre ética. Tá? Isso por quê? Porque a ética ela surge por volta do ano de 500 a mais ou menos 300 antes de Cristo, através das discussões feitas entre Sócrates e seus discípulos, no objetivo de compreender o comportamento dos homens, o código de conduta que norteia o comportamento dos homens, a noção de bem, a noção de justiça. E ali nós começamos a perceber que a ética ela passa a refletir sobre, segundo o olhar de Sócrates, sobre a natureza do bem moral, né? A busca de um princípio absoluto de conduta e que nos permite, por meio da própria concepção pedagógica do Sócrates, refletir sobre nós mesmos. Na citação, quando Sócrates diz, né, numa aula que eu já dei para vocês no outro vídeo, que ele afirma categoricamente, no conhece-te a ti mesmo. Né? O ato de conhecer a si significa compreender quem você é. Por meio disso, Sócrates chega a uma conclusão, que ele em particular não sabe absolutamente de nada, né? Mas uma coisa pode ser afirmada, que nos tornamos melhores, né, se cremos que é nosso dever seguir a busca da verdade que até então parece ser desconhecida. Quando Sócrates narra e afirma isso, ele coloca o homem numa direção que é literalmente voltado para uma busca de uma verdade, coisa que os sofistas até então não afirmavam, não aceitavam, porque a verdade poderia ser relativa nesse sentido. E Sócrates ele dá uma direção, ele fala, não, devemos buscar uma verdade, que essa verdade permita a todos os homens, permita a todos os sujeitos irem em busca de algo que é tecnicamente universal. Nesse exato momento, a ética ela passa a ser uma coisa construída pelo homem, porém, ela passa a se estabelecer acima dos homens. Isso por quê? Porque, veja, primeiro o homem ele pensa a ética, mas é atribuído um valor tão grande à moral, à ética, que ela ocupa um nível e um patamar que vai determinar ao homem um modo de pensar, um modo de se comportar. Quando esse homem ele passa a pensar sobre o campo ético, ele começa a determinar sobre ele e os demais que uma coisa imaterial, metafísica, está acima dele e acima dos demais e que todos devem ir na busca disso. Então, isso causará, por exemplo, segundo a interpretação de Platão, a felicidade, o sumo bem, né? Platão, um discípulo de Sócrates, ele colocava que essa busca da felicidade deveria ser o centro das preocupações éticas, né? O homem só encontra felicidade na prática das virtudes. E os gregos têm uma questão muito forte com a ideia de virtude, porque esse ideal buscado pelo homem é um ideal virtuoso, lhe provocará uma virtuosidade. É a imitação de copiar, de aderir, né, o divino. Ou seja, é a imitação para você assimilar dentro de si Deus. Né, e um Deus... cabe salientar aqui que eu não diria que é um Deus da doutrina cristã, um Deus com D minúsculo, que nos permite compreender a divindade e o sumo bem por uma particularidade que é apresentada dentro de uma realidade cultural. Veja como a ética ela é construída na cultura, mas ela passa a estar acima do próprio homem. Então, ela passa a ser um elemento fundamental na cultura. Virtudes são definições na qual o próprio Platão atribui a ideia da prudência, né, da sabedoria. Platão acredita que o mundo das ideias é um mundo que nos permitirá conhecer a verdade. Então a justiça, ela ordena e de alguma forma harmoniza os nossos valores, né? E por meio disso você põe a prudência ou a sabedoria
numa ordem dentro do seu pensamento. O que eu quero dizer? Por exemplo, a partir do momento que eu entendo que eu não posso mentir, e por motivo algum eu devo mentir, nós teremos a garantia de que os homens dentro de uma sociedade executando essa virtude, né, a prática de falar a verdade, eles evitam, né, o desvio, né, e isso fortalece os valores morais e os valores diários, de modo que trará prazer subordinar-se ao dever, né? Veja como isso é complexo. Então eu terei prazer em estar submetido àquilo que deve ser de fato um comportamento coletivo. Aristóteles, por sua vez, discípulo de Platão, estudou as virtudes e os vícios, concluindo, por exemplo, que existem vários bens em concreto para o homem, né? O homem, como um ser complexo, precisa de vários bens, né? Tais como amizade, saúde e até riqueza. Muito diferente, né, de Platão, Aristóteles ele acredita numa prática mais concreta, mais materialista, né? Ele acredita que esse mundo das ideias é muito distante, muito longe, né? Então, o homem, segundo a leitura do Aristóteles, tem no viver, né, no sentir e na razão as virtudes importantes para estar inserido no meio, né? Então, é por meio desses elementos, viver, sentir e a razão, que ele apresenta na Ética Nicômaco, a ideia de virtuosidade, né? Então, ele não pode apenas viver, mas viver racionalmente, tá? E por meio disso ele deve desenvolver razão. E o maior bem de um homem, segundo Aristóteles, é a vida virtuosa. É uma vida prudente, é uma vida de prudência, né? É uma vida onde se busca a inteligência, se desenvolve a inteligência, para que por meio da inteligência, né, você alcance conhecimento sobre as verdades e a partir desse conhecimento você consegue garantir e assegurar uma vida distante dos vícios, né? Isso é o que nós chamamos na filosofia aristotélica de uma vida comedida. Você deve ser um homem comedido, um homem de comedimento, onde se esquiva, né? se distancia desse aspecto da não virtuosidade, dos desejos ilimitados, né? Enfim. Então a ética grega, ela vai ser vinculada à busca da felicidade, né? Então, para Aristóteles, o fim do homem é a felicidade, a que é necessária a virtude, e a esta é necessária a razão. A característica fundamental da moral aristotélica é, portanto, o racionalismo, né? Visto ser a virtude a ação consciente, segundo a própria razão, né? Então, não basta eu viver racionalmente, mas eu tenho que ter a consciência do que eu faço, né? Se a virtude é uma atividade segundo a razão, mais precisamente é ela um hábito, um costume moral que adquire-se mediante a ação e a própria prática, ou seja, o exercício, e uma vez adquirida, estabiliza-se, mecaniza-se, torna-se quase uma segunda natureza e logo torna-se de fácil execução e por meio disso você tecnicamente supera o vício no campo moral, agindo de acordo com os valores que são adquiridos por essa virtude. Então veja, quando a gente fala, por exemplo, que se você mantém vícios ao longo da sua vida, ao longo da sua existência, você tende a repeti-los por uma prática habitual. Quando você consegue, ao invés de submeter aos vícios, se submete às virtudes, você tem essa prática habitual também. Então, se você aprender a mentira virá algo tão corriqueiro que você nem percebe o erro. Mas se você aprende que não deve mentir, ali, naquele exato momento, você passa a adquirir a virtude, né? Então, nós teremos uma mudança drástica quando a ética ela é incorporada à Idade Média.
Na Idade Média, o pensamento ético passou a ser ligado à religião, né? A interpretação da Bíblia e a própria teologia, isso em dois momentos muito importantes, né? Na fundação das escolas, nas escolas tomistas e na escola da patrística, né? Na vertente da patrística, a ética ela alcança a ideia de que as doutrinas, os dogmas da tradição cristã, eles devem determinar a consciência do homem. Então, nesse exato momento, ética e religião trazem em si uma mensagem profunda sobre a ética, né? De liberdade, tá? De amor, de fraternidade universal. Então, estabeleceu muitas regras de conduta, trazendo, sem dúvida, um grande progresso moral à humanidade. De alguma forma, as normas, né, as regras impostas, trazidas por meio desses dogmas, e uma convenção social nos permite entender que um homem não é um homem feliz, um homem que pode alcançar, por exemplo, a salvação, no segundo movimento da escolástica, né? Não alcança a salvação por meio de uma simples vida desregrada. Ainda se tem muito das fontes gregas, lógico, porque a Idade Média ela está vinculada a dois grandes pensadores. A primeira parte, patrística, Platão. A segunda parte, a escolástica de Aristóteles. Então, ali você consegue enxergar, por exemplo, que alguns elementos da tradição grega são incorporados à tradição cristã, não afirmados categoricamente, mas você vê a releitura da literatura platônica e aristotélica, e por meio disso você começa a perceber que a ética e a moral ela alcançou o divino, ela está ali, né, próxima ao padrão, ao que é determinado por Deus. Então, a ética na Idade Moderna, a partir de 1600, né, se encontra duas tendências. A busca de uma ética racional pura, tá, por meio de uma subjetividade humana, aquilo que é subjetivo ao sujeito. E também se tem um outro lado, que é a tentativa de unir a ética religiosa às reflexões filosóficas, tentar vincular esses dois elementos. Nós temos aí grandes pensadores que discutem esse tema um pouco mais à frente, por volta do século XIX. O Feuerbach, por exemplo, que ele tenta traduzir a verdade da religião num estudo filosófico ao alcance de todos os homens instruídos. E o Feuerbach, ele tem muitos seguidores que, de alguma forma, né, vão reinterpretar isso, tá? Mas nós temos pensadores também que são opostos à teoria dessa visão de Feuerbach, né? Onde ele acredita que nós deveríamos desmistificar o código religioso para tornar acessível aos homens. Já o Marx, por exemplo, que vai numa linha diferente, né, desenvolveu uma nova visão de mundo e da história humana, que vem a substituir a da religião, né? A moral revolucionária, né? A moral revolucionária foi muito influenciada pela tradição ética cristã. O marxismo é uma grande tradição de preocupações éticas, onde persistem elementos que tecnicamente toma, de alguma forma, a raiz da tradição cristã, por mais que o Marx ele venha dizer para nós que a religião é o ópio do mundo. Ele entende que ainda é um pouco difícil dissociar da tradição moral esses vínculos da tradição cristã. Então ele até afirma, né, os filósofos limitaram-se até agora a interpretar o mundo de diferentes modos, tá? Do que se trata é de o transformar. Então não temos que viver mais nas bases da tradição cristã interpretando o mundo, mas temos que transformar esse mundo, né? E isso é muito caro para o pensamento marxista, porque a análise de Marx, vindo de uma tradição judaica, de repensar as estruturas e as bases que vão permitir ao homem olhar o mundo, que questiona isso, para mudar o mundo, isso é extremamente caro para o pensamento moderno, né? Já na contemporaneidade, nós temos um dos pensadores mais completos e mais complexos, que é o Immanuel Kant, né?
através da teoria e da concepção racionalista, ele chega a uma conclusão que é da natureza humana que extraímos as formas corretas da ação moral, né? Ou seja, é da própria deontologia que nós podemos compreender uma ação moralmente boa. E é aquela que pode ser universalizada. Isso é importante, né? Então ele está dizendo para nós que só haverá uma ação moral, uma ação de fato, dentro dos códigos de conduta, que pode ser considerada como boa quando ela for universalizada. Uma vez feito isso, então aqui podemos afirmar categoricamente que essa ação é moralmente válida, é universalmente válida. E a teoria dele procura basear-se nas leis do pensamento e da vontade. Então, Kant ele é basicamente o filósofo que, dentro da modernidade, reinterpreta a filosofia, né? Por meio dessa percepção, o curso de Direito, basicamente, quem faz Direito, lê muito Kant. Porque a deontologia, ela prevê a ideia de que se eu sei o que é bom, automaticamente eu tenho que fazer, né? Automaticamente eu tenho que executar. Mas, afinal, quais os critérios da moralidade, né? Segundo Kant, né? Agir moralmente, segundo Kant, significa agir de acordo com a própria consciência. Tá? Então, quais são os ideais éticos? Então, para os gregos, a busca do bem supremo, segundo Platão, é o que determina a felicidade, através de uma vida virtuosa, por exemplo, em Aristóteles. O cristão da Idade Média tem um ideal ético que é o da vida espiritual, né? De amor, de fraternidade. A Idade Moderna, o Renascimento, o Iluminismo, acredita que o ideal seria viver de acordo com a própria liberdade pessoal. E quando a gente fala de liberdade, a gente tem que lembrar que a instituição, o Estado já existe. Então, o que é liberdade pessoal é aquilo que não permite você invadir o espaço do outro. E aí o critério da moralidade é ser racional, prudente, autônomo, autodeterminado, agir segundo a razão e por meio da liberdade. Isso é a percepção kantiana, né? Que nos permite compreender que uma vez agindo dentro dessa praxis, né? Ou seja, sabendo o que eu devo fazer, pensar o que eu devo fazer e executar, me aproxima exatamente daquilo que é esperado enquanto uma ação moralmente correta, uma ação eticamente válida, uma ação aceitável perante todo um grupo, todo um coletivo. Tá? Uma coisa que eu ressalto, que eu acho que é muito importante, né? A moral kantiana é muito complicada, né? Então eu vou dar uma espaçada logo mais, eu vou enviar para vocês alguns slides e eu vou refazer esse material só o pensamento de Kant. Tá? Então na aula, no plantão de dúvidas, eu vou me dedicar um pouco mais exclusivamente ao Kant. Tá?